Ligados Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. Surpreenda-se com Seara. Olá, quarta-feira, 8 de dezembro, muito bom dia para você. Hora de falar sobre avicultura e suinocultura. Veja os destaques do programa de hoje. Mercado, as estimativas da Companhia Nacional de Abastecimento para o fechamento de 2021. Exportações de aves e suínos devem alcançar recorde. Em paralelo, também devemos ter mais carne disponível para os brasileiros. E a Associação Brasileira de Proteína Animal divulgou os números das exportações de carne de frango entre janeiro e novembro deste ano. Em receita, as vendas acumulam alta expressiva, chegando a 25,35% na comparação com o mesmo período do ano passado. O Japão foi o principal destino. Tudo isso e muito mais, Ligados Integrados, está começando. Proteínas halal são as proteínas com certificação reconhecida por países islâmicos e permitidas para o consumo entre os muçulmanos. O Brasil, que já é o maior produtor e exportador de carnes halal do mundo, deve ampliar ainda mais o seu mercado até 2024. Um levantamento feito pelo State of the Global Islamic Economy mostrou que o setor movimenta 4,8 trilhões de dólares e pode atingir um crescimento de 18% nos próximos 3 anos no país. Além de ocupar um lugar no topo deste mercado, com destaque para a produção e exportação da carne de frango, o Brasil tem potencial para exportar outros produtos e serviços com certificação halal. Essa projeção é da Federação das Associações Muçulmanas do Brasil, a FAMBRAS. E as exportações de carne de frango, considerando todos os produtos entre in natura e processados, atingiram a marca de 4,198 milhões de toneladas entre os meses de janeiro e novembro de 2021, superando em 9,8% as vendas registradas no mesmo período do ano passado. Os números foram divulgados por Ricardo Santin, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal. As exportações de carne de frango mantêm a alta de 9,08% no período de janeiro a novembro de 2021. Foram 4.198.000 toneladas exportadas, com uma receita de 6,9 bilhões de dólares, receita 25,3% maior do que o mesmo período do ano passado. Quando olhamos o mês de novembro, a gente teve uma diminuição pontual de 4,5%, fazendo 334,7 mil toneladas exportadas. Mas a receita do mês de novembro foi positiva em 26,9%, trazendo 605 milhões de dólares para o Brasil. Os melhores desempenhos estão no Japão, Emirados Árabes Unidos, Filipinas, África do Sul e União Europeia. Mas os números acumulados de janeiro a novembro confirmam a tendência projetada pela BPA de que esse ano vamos bater um recorde histórico de exportação e aumentar ainda mais a diferença do Brasil, que é o maior exportador mundial, para o segundo colocado. Lembrando que essa diferença é maior do que a exportação do quinto maior exportador mundial. Consolida o Brasil como líder absoluto das exportações mundiais e parceiro de vários países na segurança alimentar. Além de não deixar faltar comida na mesa dos brasileiros, aumentamos a disponibilidade no mercado doméstico e também crescemos na exportação, o que é muito positivo para toda a cadeia e a sustentabilidade do nosso negócio. E a gente vai continuar falando sobre mercado, os números que impactam os seus negócios aí no campo, então aproveita para esclarecer as suas dúvidas. O programa também é transmitido pelo YouTube e por lá você consegue enviar suas perguntas para a gente responder. Vai lá no nosso chat, participe com a gente. E ainda falando sobre exportações, as vendas de aves e suínos devem atingir um novo recorde ainda esse ano. É o que aponta a projeção da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. As exportações de carne de frango podem chegar a 4,46 milhões de toneladas. E mesmo com os embarques recordes, a disponibilidade interna da proteína avícola também deve subir 3%, passando de 10,6 milhões de toneladas para 10,9 milhões de toneladas. Já as exportações e a produção de carne suína tendem a atingir os maiores níveis já registrados. A produção deve ficar em torno de 4,45 milhões de toneladas. E as exportações devem alcançar 1,24 milhão de toneladas.
Vamos conversar sobre esses números com Sérgio Dizem, diretor de Política Agrícola e Informações da Conab. Sérgio já está chegando por aqui com a gente. Muito bom dia para você, Sérgio. Seja bem-vindo ao Ligados Integrados. Bom dia, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Sérgio, nos últimos dias a gente falou aqui no programa que uma recessão da China pode diminuir a demanda por carne suína brasileira. Então, o que é que está puxando essa alta das exportações brasileiras, tanto de carne suína quanto de carne de frango? A gente está conseguindo diversificar os mercados que compram a nossa carne? Eu acho que isso é a coroação de um trabalho que vem sendo desenvolvido pela ministra ao longo dos últimos 3 anos, que conseguiu diversificar, na medida do possível, os nossos mercados compradores da nossa carne. Isso é importantíssimo, você não depender apenas de um mercado. Então, a gente tem outros consumidores, outros compradores, e com isso a gente diversificou numa ação muito bem organizada e conduzida pela ministra, pelo atual governo e pelas organizações e empresas que fazem parte do sistema. Destacando uma coisa que eu julgo fundamental para o sucesso das nossas exportações, é o fato de que o Brasil ele consegue ganhar mercado mesmo com os outros países aumentando sua produção. Isso indica a eficiência de toda a cadeia produtiva de carnes no Brasil. Então, o Brasil está ganhando mercado pela eficiência, pelos ganhos de produtividade. E veja bem, a gente está crescendo também no mercado nacional, que está se beneficiando desse aumento de produtividade, tendo produto de qualidade e mais acessível em termos de preço. E a nossa produção também vem crescendo, né? A gente também falou nos últimos dias aqui no programa que novas plantas de carne suína, novos frigoríficos de carne suína foram habilitados aqui no Brasil para exportar para a Rússia. Então, a gente vai falar depois sobre as expectativas para o ano que vem, mas já dá para adiantar de que são expectativas positivas. Olha, é extremamente positivo, porque a gente vê, não é à toa que hoje os números lá do CPEA anunciados hoje, junto com a Confederação Nacional da Agricultura, mostram que o emprego no setor agro cresceu 1,7 milhões. Né? E acho que é importante, tanto o público rural quanto o público urbano, né, entenderem que o sucesso da agricultura é benéfico para todos. Ela oferece mais alimentos de qualidade a todos e a preços acessíveis. E, por outro lado, são as exportações do agro que respondem por uma grande parcela do superávit comercial do Brasil. Esse superávit é o que garante ao país a possibilidade de importações, não só de medicamentos, as vacinas, mas também de produtos eletrônicos, aquilo que o Brasil tem necessidade de comprar lá fora. Então, a gente beneficiou o consumidor que tem acesso ao produto a um preço competitivo, a gente beneficiou o produtor que teve sua renda mantida. A gente sabe que os custos de produção estão subindo, mas as margens, elas reduzem, mas elas são positivas. Então, a gente está tendo um ciclo muito virtuoso na agricultura brasileira. Isso é causado por quê? Primeiro de tudo, pela eficiência do produtor brasileiro, o produtor de milho, o produtor de soja, o produtor de frango, o produtor de suínos e o produtor de boi. Segundo, a gente tem um sucesso da venda, da comercialização. Então, é a eficiência do governo brasileiro em diversificar mercados, em oferecer segurança jurídica, segurança sanitária a vários mercados, respondendo às dúvidas, respondendo às demandas desses mercados, que abriu as portas. E a eficiência da indústria que processa esses produtos e coloca em tempo hábil no mercado internacional. E também o setor de infraestrutura no país, ele está se beneficiando muito, está beneficiando muito esse sucesso. Porque à medida que nós vamos aumentando a eficiência de portos, de aeroportos, de rodovias, nós ampliamos o sucesso, baixamos custos e conseguimos ganhar mercado.
Sim, e aí você falou de vários pontos importantes, né? O trabalho e a dedicação do produtor rural, você falou de infraestrutura e você também falou dos custos de produção. Apesar dos desafios enfrentados esse ano com os custos de produção, a nossa produção ela vem aumentando também. E aí é importante a gente destacar uma das estimativas de vocês para o final de 2021. As exportações vêm crescendo, porém a gente não vai ficar desabastecido de carne de frango e de carne suína aqui no Brasil. Inclusive, o consumo per capita, ele vem aumentando em relação a essas duas proteínas, né? Vocês têm uma projeção também do consumo per capita até o final do ano? Olha, a gente tem um consumo per capita em torno de 98 quilos de proteína animal por habitante ano, sem considerar ovos e sem considerar leite, só considerando as carnes. E qual é esse consumo? Você tem aumentado o consumo de carne de frango, porque ela, do ponto de vista da conversão alimentar e do ajustamento de oferta, ela é muito rápida. Então, em 42 dias, eu tenho um frango pronto. Em aproximadamente 60 dias, eu tenho um aumento de oferta definido. Na carne suína, eu demando 1 ano para aumentar essa oferta. E na carne bovina, eu demando pelo menos 3 anos. Então, quando a gente olha desse ponto de vista, a gente vê que o aumento da carne de frango, ajustando a preço, é muito mais rápido. Então, por isso que ele fica mais acessível, ele se ajusta mais ao mercado e a oferta aumenta. Então, nós temos uma tendência ou manter ou até crescer um pouquinho esse consumo. Lembrando que nós não temos espaço para um grande crescimento, porque nós estamos atingindo um volume de consumo muito alto. Para a gente ter uma noção, 98 quilos é muita coisa, comparado, por exemplo, com a Europa, que come na faixa de 76 quilos. Então, a gente tem um consumo muito alto. É diferente da China, é diferente dos países do Sudeste Asiático, da África, onde o potencial de crescimento é gigantesco. Por que ele é gigantesco? Porque lá nós temos uma possibilidade de crescimento condicionado à renda que é muito grande. Por isso que o Brasil tende a exportar muito para aquela região e ter um crescimento mais forte. E existem proteínas que a gente sabe que no mundo tendem a um novo ponto de equilíbrio. A carne bovina, você pega países como Argentina, Uruguai, Brasil, como ela ao longo da história tinha uma produção e um custo de produção muito baixo, por as características de pasto, nós temos uma condição de produção que ela tende a aumentar dia após dia, na medida em que as pessoas iam ganhando mais dinheiro. Agora, outros países têm um desejo de consumir carne bovina. Então, você pega o Sudeste Asiático, a Europa, outros países aí da África, do Oriente Médio, eles têm desejo. Só que a produção mundial de proteína vinda da carne bovina, ela não é tão rápida e tão fácil de produzir como no Brasil. Então, o que aconteceu? A gente teve um crescimento mais lento, historicamente. E os ganhos de produtividade eles estão aparecendo agora, principalmente no Brasil, só que a demanda mundial cresceu mais rapidamente. Então, há um novo jogo de equilíbrio entre esse consumo. Então, é normal que o Brasil caiu de 40 para 26, mas ainda assim, 26 quilos é acima de consumos como os europeus. É abaixo dos argentinos, que é 60 quilos, por condições culturais, porque eles não têm a grande disponibilidade de carne de frango e carne suína que o Brasil tem. Então, por isso que acontece esses reequilíbrios. Agora, lembrando, países como o Japão comem 10 quilos de carne de boi por ano. Por isso que eles inventam uma carne com mais teor de gordura, que sacia mais do que a nossa carne, que tem um teor de gordura mais baixo e um teor de proteína mais alto. Pois é, a dinâmica é bem interessante, né? O Brasil, por exemplo, brasileiro, por exemplo, prefere consumir a carne de frango. Já o chinês, por exemplo, a carne número 1 por lá é a carne suína. É bem interessante essa dinâmica, né? Sérgio, nosso tempo, felizmente, é curtinho, mas já fica, então, o convite para você voltar ao nosso programa com novas atualizações. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a participação. Estamos à disposição, sempre que possível, a esclarecer, mostrar os nossos trabalhos. É fundamental. A Conab é uma empresa pública que tem o dever de informar e oferecer segurança ao produtor que quer produzir, dando informações antecipadas, traçando cenários para eles e para o consumidor ter segurança da qualidade e da quantidade
de alimento disponível para ele. Muito obrigado, um bom dia. Vamos contar com a participação de vocês, sim. Obrigada, bom dia para você também. Até. E depois do intervalo, tem a previsão do tempo para a sua região. Voltamos já. Olá, pessoal. Eu sou Renato Prigo, de Protásio Alves, integrado à Seara Alimentos. O agro não pode parar. Ligados Integrados, volta já. Estamos de volta e já vamos saber como é que fica o tempo aí na sua região. A Kelly Ávila já está por aqui para atualizar a gente. Bom dia para você, Kelly. Olá, bom dia a todos. A gente tem acompanhado, né, Júlia, aí que a gente tem tido uma primavera bem estável em boa parte do país. A gente tem tido chuvas em algumas regiões e outras, o clima frio, daqui a pouco esquenta, está bem estável. E a gente vai dar uma olhadinha no mapa e observar que é bem isso que está acontecendo nesse final de primavera. A gente ainda tem nuvens carregadas passando aqui pela região central, a gente já vai avançar um mapa que eu vou explicar um pouquinho o que está acontecendo, a gente já até falou, mas olha aí, o tempo fica mais firme na região sul, Mato Grosso do Sul e parte do estado de São Paulo e Goiás, mas olha aí, a gente tem muita chuva ali no Espírito Santo, em Minas Gerais, no leste de São Paulo e nessa área mais escura. Mato Grosso ainda recebendo também um pouco mais de chuva. Aí eu trouxe o mapa, olha aí, é uma zona de convergência do Atlântico Sul, os ACS que a gente costuma falar. E ela está passando justamente por essa área aqui, por isso que tem provocado mais central do país, vindo do norte pela central, provocado mais chuva principalmente em Minas Gerais e nesta área aqui agora, Rio de Janeiro, Espírito Santo recebendo mais chuva. Observe que na região sul e parte do sudeste o tempo fica mais firme, essa chuva mais concentrada aqui por conta então dessas ACS. Elas estão perdendo um pouco de força. É isso que a gente pode observar, que ela começa a perder um pouco de força, mas olha, ainda tem bastante volume de chuva. Olha aqui, região aqui de Mato Grosso, Acre, parte aqui também da região norte, 70 milímetros, descendo aqui Minas Gerais, sul de Minas Gerais, ali o Triângulo Mineiro, recebendo bastante chuva, volumes de até 50 milímetros. E olha aí, por conta do Laninha, a gente tem uma redução nos volumes de chuva na região sul do país. O Matopiba também reduziu um pouco, com exceção da Bahia, que está recebendo um pouco mais de chuva. Região norte também. Aí eu trouxe aqui para a gente encerrar algumas cidades, para a gente dar uma olhadinha. Bastos, São Paulo, olha aí, quinta-feira com sol, mínima de 18 e máxima de 33 graus. Essa região ali fazendo mais calor. Campo Verde, Mato Grosso, sol com chuva, mínima de 22, máxima de 31. E olha aí, Cruz Alta no Rio Grande do Sul, tempo bem firme, sem previsão de chuva, mínima 16 e máxima de 32 graus. E aqui na região sudeste, onde a gente está, né, tá fazendo mais friozinho. A gente está tendo um pouquinho mais de chuva. Trabalhar hoje, exatamente, a gente está na segunda semana, melhor dizendo, na primeira semana ainda de dezembro, usando casaco e frio. Mas essa semana ainda a temperatura volta a subir um pouquinho, mas semana que vem tem outra frente fria chegando por aí. Como bem eu disse, a primavera mesmo. Bem estável. Então tá bom, obrigada, Kelly. Obrigada a vocês, a gente se vê daqui a pouquinho no Mercado e Companhia. Isso aí. Tchau, tchau. Até, tchau, tchau. E agora é hora da sua participação. Vamos ver quem vai aparecer na tela do Ligados hoje. Vamos ver aqui junto comigo quem marcou a hashtag Ligados Integrados. Hoje foi a Amanda Borges. Ih, tá um pouco escuro ali o fundo, mas eu acho que ela tá fazendo o manejo dos frangos de corte, né? Ela é médica veterinária de 26 anos e é produtora, não, acho que ela é extensionista veterinária lá em Minas Gerais. Muito legal, muito obrigada pela sua participação. O programa de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Eu te espero amanhã às 11h30 da manhã aqui no Ligados Integrados. Tchau, tchau, até lá. Ligados Integrados. Realização: Canal Rural. Oferecimento: Seara. Surpreenda-se com Seara.